Olá! Hoje é terça-feira, 26 de maio de 2020 e venho aqui mais uma vez pedir para você assistir esse vídeo. Se gostar, dê um like, se não gostar, dê um dislike. Se gostar muito, compartilhe em redes sociais, avise aos seus amigos que esse canal está em ação de segunda a sábado, porque agora domingo eu tenho tirado folga, porque senão eu não aguento a parada. Sou velhinho, rapaz. Completei 69. Pois é. Então, hoje, amanheço o dia com uma notícia. Qual é a notícia? A Polícia Federal e o Ministério Público Federal pegaram o Wilson Witzel, governador do Rio, um juiz. Pelo amor de Deus. Depois de toda a experiência do Rio de Janeiro com governadores ladrões, Sérgio Cabral, 280 anos de cadeia. Pezão, Garotinho, Rosinha Garotinho. Agora, Wilson Witzel. Um juiz que votou no Bolsonaro e em quem Bolsonaro votou, pelo menos teoricamente, foi rapidamente pegado com a mão na botija. Olha, eu quero comentar esse caso, primeiro, dizendo o meu horror, a minha estupefação com o que foi roubado. Milhões de reais foram pagos, 30% de uma compra de respiradores que não estão funcionando. O governo do estado do Rio de Janeiro projetou montar 7 hospitais de campanha, montou um que está funcionando com, sei lá, 20% da capacidade anunciada. Isso é uma vergonha. Numa crise como nós estamos, depois que o Brasil fechou 30 mil leitos de UTI depois da SARS, e agora, no pico de uma epidemia, a segunda maior cidade do Brasil, nessa situação em que o governo do estado, que não tem nenhuma assistência do governo federal, tem que ser chamado a atenção também, o governo federal ainda não fez nada para combater o coronavírus, a Covid-19. Mas a verdade é que essa história que é uma história de corrupção e que é uma história que rapidamente chegou ao governador e à mulher. Ou seja, é a repetição do escândalo do Sérgio e da Adriana Anselmo, do Sérgio Cabral e da Adriana Anselmo. O cara é juiz, não deu uma justificativa. Quer dizer, ele respondeu de forma bolsonarista ao que o Bolsonaro e o Flávio disseram sobre o seu caso. Ah, estão fazendo isso por perseguição política. Não sei se foi por perseguição política, o fato é que o fato aconteceu. Ele demitiu o secretário de Saúde, o de Admar Santos, e o nomeou para outra secretaria qualquer. Quer dizer, se ele demitiu é porque o cara cometeu algum erro. Se cometeu algum erro, por que foi para a secretaria? A mulher é advogada e foi pilhada com um grande operador aí de Mário Peixoto, um operador de propinas, dos crimes de Sérgio Cabral. Estava proibido de negociar com o Estado. E foi grampeado um telefone em que um dos bandidos dizia para o outro que o governador ia assinar um ato revalidando a possibilidade do tal do Mário Peixoto negociar com o governo. Isso foi dito, foi informado. Quando respondeu, num longo discurso absolutamente vazio e baseado apenas nisso, olha, estou sendo perseguido politicamente, o governador não respondeu a isso. Aliás, não respondeu a nada. Disse coisas óbvias. Olha, fizeram uma busca e apreensão na minha casa, não encontraram joias. Quer dizer, ele cuidou de não juntar joias, como o Sérgio e a Adriana fizeram. E daí? Ah, não descobriram nenhum depósito de dinheiro e tal. Olha, eu não sei se houve perseguição política
Nós vamos falar daqui a pouco a respeito do vazamento da Carla Zambelli, mas isso é uma coisa a ser vista no futuro. Agora, a verdade é que o caso é feio, tinha que ser investigado e não tem nada que reclamar da velocidade com que a justiça e a polícia trabalharam. Tinha que ser assim. Quando acusaram Sérgio Moro de dar a Operação Lava Jato de dar mais velocidade do que o normal da justiça, eu defendi aqui a Lava Jato. Agora, também, nesse quesito velocidade, desde que não tenha irresponsabilidade, ou seja, que o governador não tenha sido, como ele diz, atingido só por perseguição política, a corrupção não chegava até ele, o fato é que houve a corrupção, ele mesmo reconheceu tanto que mandou investigar. A investigação, ao que parece que ele fez, não deu em nada, demitiu um secretário que depois recontratou como um outro no lugar. E a verdade é que ele foi, no mínimo, omisso. E numa pandemia como essa, deixar o cidadão sem respirador, porque compra um respirador errado, paga 30% da compra, de um cara que intermediou e que já intermediava antes e que foi proibido de intermediar com o Estado. Isso aí merece realmente toda a punição. Ainda bem que ele não deu um de machão, como o Bolsonaro deu, e não disse que não ia entregar o telefone celular. De qualquer maneira, o telefone celular está lá à disposição da Polícia Federal. Aí vem a segunda questão. A deputada Carla Zambelli, que hoje é uma espécie de porta-voz e negociadora informal do Jair Bolsonaro e do grupo bolsonarista no governo, deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, bem dentro do seu estilo, fanfarrão. Digo, olha, tá vindo aí, operação contra o governador. Depois soltou uma nota completamente covarde. Não, eu não tive nenhuma informação, eu apenas não fiquei sabendo, a gente vê pelo noticiário. Não, não é verdade. A deputada Carla Zambelli deu uma tremenda mancada, porque aquele spoiler, né, que ela deu sobre a operação placebo, né? Não foi a Covidão, como ela disse, mas foi a placebo. Aquilo ali, qualquer pessoa que tenha um raciocínio ali, mais de 30 de QI, sabe que aquilo ali é mais um elemento para o processo que investiga a tentativa do Jair Bolsonaro de intervir na Polícia Federal e na Polícia Federal do Rio. Tá certo? E, no caso, a Polícia Federal do Rio nem foi movida, né, porque quem fez a operação de busca e apreensão no Rio e em São Paulo, nessas empresas que participaram dessa corrupção, foi a Polícia Federal de Brasília. Então, é muito triste, terrível que a gente veja que o caso do Rio é realmente de chorar. O cara foi eleito governador, como todos eles, né? Bolsonaro também foi eleito presidente, prometendo combater a corrupção. E agora está negociando com o Centrão. E aí termina vindo com um tratamento de desprezar a nossa inteligência, ao não rebater de fato as acusações que lhes são movidas. Quanto a Carla Zambelli, eu tenho a declarar que ela realmente não é nenhum gênio da humanidade. Isso aí, ela pode até se sentir bem de aparecer como grande confidente do Bolsonaro e de sua família, mas não pega bem. Ela entrou numa hora em que ajudar ela não ajudou, né? E com a resposta que ela deu, aí que não ajuda mesmo. Bom, só que eu quero dizer o seguinte: eu não tenho nenhuma expectativa de uma investigação sobre esse vazamento dela. Eu tenho 52 anos de jornalismo, nunca vi uma operação de vazamento ser de fato, ter algum efeito real, prático, né? Por exemplo, agora estão investigando pela segunda vez um vazamento denunciado agora pelo Paulo Marinho, que é óbvio, é claro que aquilo foi vazado pela Polícia Federal para a família Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro ia demitir do nada a filha do
do Fabrício de Queiroz e o próprio Fabrício de Queiroz ser demitido pelo Flávio Bolsonaro. Ninguém precisa ter aula de lógica como eu tive, lógica aristotélica, tomista, com o padre Bernardo no Seminário Redentorista de Campina Grande, para saber que isso é óbvio. É claro que houve um vazamento. A Polícia Federal já investigou, não achou nada, claro. E quem disse que vai achar agora? Mas não vai mesmo. Eu já disse aqui a vocês, está aqui nesse livro, Sei de Lula, em que eu denunciei o estado policialesco do Lula sob a regência do criminalista Márcio Tomás Bastos. Foi o uso da Polícia Federal como elemento para perseguir adversários e proteger família e amigos. Tudo igual. Vazamentos que aconteceram na Operação Lava Jato, que aconteceu em tudo. Todos os processos criminais de corrupção no Brasil terminaram com vazamento e nenhum vazamento. Porque é bom esclarecer que o jornalista não é criminoso quando publica uma notícia vazada. O criminoso é o funcionário público, é o servidor que vazou. Então, o Paulo Marinho também. O Paulo Marinho pode até ser processado pelo fato de ter calado durante, sei lá, 17, 18 meses a respeito do que soube. Mas, sobre o vazamento, não. Não. Ele não é servidor público, né? E está cumprindo o seu dever de cidadão. Aliás, como eu já disse, cumprimento foi hoje a Polícia Federal no Rio, depois de novo, falou que levou mais elementos, não contou o que falou, até porque já disse, deixou claro que o que ele falou, ele já falou nos 2 depoimentos anteriores na entrevista que ele deu para a Mônica Bergamo na Folha, né? De qualquer maneira, é uma oportunidade, ao saber que o Paulo Marinho foi depois, é uma oportunidade para dizer que se sabe que o Fabrício Queiroz está envolvido num processo de rachadinha na Assembleia e também no meio de uma contratação de milicianos, milícias às quais ele está ligado. E até agora não foi ouvido pelo Ministério Público do Rio, 2 anos depois. Mais de 2 anos depois, né? Não, desculpe, mais de 1 ano e meio depois, 18 meses depois. Bom, então eu fico aqui cobrando punição exemplar para os corruptos que roubam o dinheiro do povo e não entregam respirador e não abrem os hospitais, hospitais de campanha, né? E também para uma missão impossível, quer saber como é que a Carla Zambelli, que ela já só até uma desculpa, né? Saiu na imprensa, eu não vi, mas de qualquer maneira, ninguém vai saber quem é esse vazador, nem vazador nenhum. E, enquanto isso, o Brasil está chegando no 2º lugar no mundo em número de casos e logo, logo estará também em número de mortes e continuam tratando a pandemia como se fosse algo completamente desprezível. Desprezível é essa gente. Desprezível é esse ministro da Saúde, pançudo, e o chefe dele, Jair Bolsonaro. Como desprezível é o juiz Wilson Witzel de se meter num crime como esse. Bom, eu vou ficando aqui direto ao assunto, em té, só a verdade nos salvará.